Boa noite, gente. Quem que tá aí? Vão me acenando, vão me dando um oizinho, pra eu saber que o pessoal já tá. Vamos ver essa live hoje, então, sobre os chakras, para equilibrar os chakras. Quem vai entrando vai me dando um oizinho para mim saber. Oi, Josi. Vamos aguardando o pessoal entrar, então. A gente conversar hoje, então, um pouquinho sobre os óleos essenciais, sobre os nossos chakras, como equilibrar os nossos chakras. A gente passa o dia inteiro na correria, né? Passando por diversas questões de estresse, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Isso vai nos causando muito estresse, muito desequilíbrio no corpo. Deixa eu já ir chamando a nossa convidada. Chamando ela já. Para quem não sabe o que são os chakras, já vou dando uma introduzida. Os chakras são centros de energia no nosso corpo, né? O trabalho deles é absorver as energias externas e nos alimentar energética e espiritualmente. E quando a gente recebe essas energias, às vezes ficam circulando no nosso corpo, às vezes energias não boas, não favoráveis, né? As energias negativas, elas acabam causando um desequilíbrio no nosso corpo. E a aromaterapia vem para trazer um pouco mais de leveza, de tranquilidade, né? Para a gente transpassar o nosso dia a dia aí de forma mais tranquila. Vamos ver, ela não está conseguindo entrar, nossa convidada. Vamos continuar, vamos enviar de novo, novamente. Vamos lá. Oh, acho que deu. Acho que agora ela conseguiu entrar. Peraí. Ah, agora sim. Ah, muito bem. Então, não sei se tu viu, eu estava explicando um pouquinho o que são os chakras, que são esses centros de energia, né? Centros energéticos no nosso corpo, que vão absorvendo as energias externas, então. E como a aromaterapia pode nos ajudar a equilibrar esses chakras, então. Até sem a gente querer. Só a gente inalando os óleos, a gente já começa a ativar os chakras. E se a gente usar o óleo certo, né, no local correto, ativando, né, o chakra correto, a gente vai poder fazer um alinhamento muito mais potente, um equilíbrio muito melhor. Te Boa apresento noite. então, boa noite, vamos se apresentar, te Eu apresenta. sou massoterapeuta. A Clarissa me pediu para dar uma orientada sobre os chakras. Como ela já comentou, são as energias vitais do nosso corpo, na verdade. Todas as energias que a gente recebe, tanto boas quanto ruins, elas têm... os chakras são considerados principais, são 7. Tem algumas diferenciais para algumas linhas de terapeutas, que são 11, mas o principal são 7, que a gente considera mais. Na verdade, existe mais de 32 chakras no corpo, e Nossa. são considerados, na verdade, desde 1500 a.C., em torno de 88 mil chakras no nosso corpo, na Nossa. verdade. Mas os principais, assim, que a gente consegue sentir mais, visualizar mais, são esses 7.
Uhum. Que começam, passam pelo o que a gente considera no centro do nosso corpo, na verdade, né? Eles começa de baixo para cima, seria o raiz, que é o nosso fio terra, né? O segundo, que é o sexual, o terceiro, que é o umbilical, o quarto, que é o cardíaco, o quinto é o laringo, o sexto, que é o terceiro olho, e o sétimo, que é o coronário. Cada um tem uma cor, cada um tem uma função tem uma função ligada a algum órgão do nosso corpo. Tudo que a gente faz é influenciado por essas energias que a gente recebe. Então, assim, quem faz massoterapia, quem faz reiki, quem faz yoga, sente mais essas energias porque trabalha mais com as mãos. Mas é nessa linha também. Então, assim, o básico, que fica bem no ossinho sacral, lá embaixo na bunda, né? Digamos assim. Equilíbrio quando Aquele bem senta. baixo, aquele é o vermelho, tá? O segundo, que é o que muita gente chama de sexual, que é 2 dedos abaixo do umbigo ou na marca da calcinha, para quem quiser ter uma ideia, né? Esse é o vermelho, tá? Aliás, desculpa, laranja. O terceiro é o que fica, o que a gente chama de boca do estômago, que fica, na verdade, 2 a 3 dedos para cima do umbigo, por aí, que é o amarelo, que esse, na verdade, é um dos mais impactantes para a gente, porque ele liga muito a parte intestinal da gente. Então, assim, ele é o que faz a gente sentir bem ou mal. Primeiramente, é aquele ali. Depois vem o cardíaco, que é no sentido do coração, né? Que é o verde, que esse é o da esperança, da força, aquela coisa toda. O azul claro, que fica no pescoço, que é o laringo, que é o responsável pela nossa comunicação toda. Então, quando a gente não consegue falar, ou quando a gente tem aquele dia ruim, que a gente engole um saco, como a gente diz, né? Falado. Garganta, falado, né? Esse aí é o que é responsável por ele. Aí nós temos o da intuição, o que nos tem, assim, nós temos uma visão melhor para as coisas, temos clareza. É o terceiro chakra, que seria aqui, não é no meio, é aqui assim em cima, entre as duas sobrancelhas, aqui assim no meio, tá? Ele fica aqui. Porque aqui embaixo tem outro, então mas nós vamos falar nisso agora. O principal é esse aqui, que é o terceiro olho, que é da nossa intuição. E seria bem no meio da testa esse, então? Não, ele é aqui assim, é um pouquinho para baixo, mais para baixo um pouquinho. Aí assim, tá. Não, mais para cima um pouquinho. Ui, ele fica entre a pontinha do teu osso aqui. Tá. Tem o teu osso em cima do osso aqui, assim. Tá. Isso, aí assim. Tá. Ele fica aí, que é o da intuição. Ele tem a cor azul escura. A do laringo é um azul metálico, assim, mais ou menos. Prata, azul prata. E o coronário, que a gente chama, que é o acima da cabeça, né? Que é a ligação que a gente tem. Exato. Não. Ele é acima da cabeça. Acima mesmo. Não é aqui, não é no meio da cabeça. Não. Ele é acima da cabeça. Tá. Aqui, assim, tá? Ele fica, que esse é o de cor roxa, ou nessa linha de cor, roxa, violeta. Ele é o que é o primitivo da gente. É o que nos liga com o nosso espírito, a nossa parte emocional, espiritual, a nossa ligação com o restante do mundo. Então, assim, vamos pensar que ele é no centro do corpo, tá? De cima para baixo. Então, assim, quando a energia entra de baixo para cima, as nossas emoções é que são influenciadas.
Tá. E quando ele entra de cima, de baixo para cima, é a nossa parte física, as nossas doenças físicas. Tá, então de cima para baixo é emocional e de baixo para cima são os nossos É a física. Tá. Tá? Espera que eu me perdi na nossa sequência aqui, desculpa. Tranquilo. O que mais que nós... Tá, e como é que a gente sabe, então? A gente já sabe que são vários chakras, né? Que eles são centros energéticos no nosso corpo, né? Que vão absorver essas energias e vão transformar ou em questões físicas ou em questões emocionais. Dependendo da forma como eles chegaram na gente. Aparece. Quando a gente, por exemplo, a gente tem dor de cabeça, gripe, só um mal-estar, assim, aquele da garganta, um sapo na garganta. Então, cada uma dessas situações significa que algum chakra nosso está desequilibrado, né? Então, assim, por exemplo, quando o chakra laringo, que é o mais fácil para explicar, então, tá? O laringo tá ruim, a gente não consegue falar, às vezes, ataca a garganta, a gente fica gripado. Como é que eu vou explicar? E a gente não consegue resolver essas coisas por causa do nosso emocional, que está afetado também. Então, uma coisa liga com a outra. Assim como eu estou meio apreensiva, porque é minha primeira vez fazendo live, e eu tô com aquela coisa no estômago, parece que aquela dor no estômago. Exatamente. Então, assim, e quando a gente tem problema, por exemplo, um problema mais sério, digamos assim, de tireoide, sistema de linfáticos, uma depressão muito profunda, normalmente é nesse chakra que está afetado. Ele está desequilibrado. A parte endócrina também. Então, tá toda ela ligada ali. Nesse centro, parece que é mais próximo do estômago ali, é isso? Não. Esse é o próprio da laringe. Esse é o da garganta. Estamos falando no da garganta. Esse aqui. Quando a gente tá com um problema que tu ia falar agora, do coração, o cardíaco, aí que a gente tem aquela pressão no peito, angústia, essa parte toda, aí afeta aquele ali, a carência, a fraqueza, ele ataca o cardíaco, né? Aí tu pode ter problema de circulação, né, no corpo todo, como pode ter problema cardíaco. Tá. Isso tudo pode ter ali. Se for no do estômago, aí sim, aí tu vai ter problema intestinal, prisão de ventre, pode ter problema no fígado, todas essas coisas. Então, aí, quando atacar aí, o que tu vai sentir? Tu vai ter, tu não vai te sentir com força, de confiança, muita ansiedade, tu vai ter. Quando a gente tem muita compulsão de comida, por exemplo, esse é o chakra sexual. Esse tá desregulado. Ou tu come demais, ou tu não come. E ele significa que ele não tá bom. Que ele tá desregulado também. Porque às vezes a gente associa o que é o estômago. Não é. Não é. Né? Ele é o chakra sexual que tá fora de alinhamento. Então ele faz as compulsões. Aquela raiva maior, assim, aquela gana que a gente tem, é esse que tá ruim. Quando a gente fica irracional, quando a gente tem aquelas coisas mais irracionais, primitivas, que acontece, esse é o chakra raiz, que está desalinhado. Porque ele é o primeiro chakra que te liga com o chão, no caso, né? Com a terra. Por isso que a gente diz que às vezes é bom botar os pés no chão para fazer o nosso aterramento. Literalmente botar na grama, na terra, literalmente para a gente poder fazer esse aterramento e liberar essa energia que está trancada ali para melhorar. Então, aí os problemas de dor de coluna, por exemplo, quando a gente tem na lombar,
ou no ciático, é esse chakra que está desalinhado. Que é o raiz, que é o primeiro. O raiz, o primeiro. O coronário, que é o sétimo, que é o acima da nossa cabeça, ele, quando tu tem bloqueio não consegue botar em prática um projeto, por exemplo, que tu tem, ou alguma... Empacou, quando tu tá empacado, assim, não consegue desenvolver. Tá empacado, esse chakra coronário, que é o acima da cabeça, que é a coroa, como a gente chama, ele tá bloqueado. Tu não consegue fazer nada, tu não consegue raciocinar, tu não consegue evoluir. Né? Esse é o que é responsável pelo sistema nervoso também. Então, ele tranca tudo e te faz não seguir para lugar nenhum. Em relação aos olhos, para cada um deles, então, assim, o que a gente vai fazer a partir daí? A gente já sabe que essas energias, elas entram de baixo para cima, como de cima para baixo também. Então, assim, a gente tem vários lugares ainda que são considerados como pontos principais de chakras. As nossas mãos, os pés, o nosso rosto tem também chakras, joelho, ombros, cotovelos, tem várias partes do nosso corpo que são consideradas específicas para algumas energias entrarem ou não. Mas, como a gente pegou o principal aqui de cima para baixo, são essas aqui. O que vai fazer o chakra para nós? Ele vai distribuir, na verdade, essas energias que estão entrando. O chakra vai distribuir essas energias pelo nosso corpo durante o dia, para a gente ter um bem-estar, conseguir fazer as nossas atividades, ter criatividade, autoestima, todas essas coisas que nos fazem bem o dia todo, né? Outra coisa que nós consideramos para nossos chakras estarem bem são a nossa alimentação. Por isso que ela tem que ser balanceada, equilibrada, com todas as cores de comida, porque cada chakra que corresponde a uma cor, corresponde a um alimento daquela determinada cor, né? Então, vermelho, o amarelo, o verde, o azul, vamos botar assim, que é considerado como mirtilho, peixes, são nessa consideração aí. E aí entra a parte dos olhos, que é o que nós vamos falar hoje. Nós temos vários óleos essenciais que são utilizados para cada um desses chakras. Se eu estiver desequilibrada, primeiro eu tenho que tentar identificar, de preferência, qual deles que está desequilibrado. Qual deles é o problema? Onde é que está o teu problema? Tá. Né? O que está te afetando para te estar com esse problema? Tá. Né? A situação. Posso ter acordado super bem, no meio do dia, bloqueio. No meio do dia, tu tem um bloqueio. Isso pode acontecer a qualquer momento, a gente pode bloquear qualquer uma dessas energias. Normalmente a gente consegue, no dia a dia, fazendo alguma coisa para nós, que a gente sabe que é bom para nós, né, que nos ajuda, a gente consegue desbloquear. Mas às vezes não consegue, às vezes a gente esse bloqueio é pequenininho, mas ele, com a medida que vai passando o tempo, ele vai aumentando. Então, assim, e aí a gente tem os alimentos, já que a gente utiliza para tentar desbloquear, exercício físico, que é aquela coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, muito líquido, meditação de preferência, né? E tem horário para fazer melhor para fazer essa meditação? Ou não? Não, é o horário melhor para si. Para si. A necessidade. A necessidade de tu parar e fazer essa meditação. Seja antes, quando tu tá levantando, antes de levantar da cama, quando tu tá ali, alguns minutinhos, não precisa muito tempo, é só para te concentrar e tentar botar essas energias todas alinhadas uma com a outra, né? Com pensamentos positivos, que aquele dia vai ser bom, que vai correr tudo bem.
depois que tu levanta também, botar uma música, uma coisa, quando tu sai, eu sei que às vezes é complicado, mas, né, de preferência. No almoço, comer todos os alimentos, de preferência variados, de cores. Por isso, o prato colorido. Prato, exatamente, por isso que os nutricionistas dizem que a gente tem que ter prato colorido, não é só por causa da nutrição, é porque as energias dos alimentos também nos ajudam muito. Que mais que a gente pode dizer? Aí, como é que a gente faz quando a gente tem os olhos? Bom, fala. Com os olhos. Como é que a gente faz um alinhamento com os olhos? Que é uma parte interessante. Eu tenho usado para mim, eu estou utilizando os olhos, estou vindo falar justamente por isso, porque eu tenho utilizado óleos essenciais para mim e tem me ajudado muito para várias coisas em vários momentos. Como eu trabalho também em bloco cirúrgico, com correria, como várias pessoas, né, na verdade. Doença, pesada. Uma coisa pesada, aquelas energias pesadas que às vezes tem no hospital, porque a doença é doença, às vezes, né, a gente não quer, mas a gente fica doente. Então, eu utilizo alguns óleos essenciais para mim. Como é que eu utilizo eles? Como eu já conheço eles, eu sei onde aplicar. Porque o óleo essencial, ele tem um local específico no corpo para ser aplicado, tem um sentido específico para fazer, para ele funcionar naquela região específica do corpo. Para aquele benefício específico. Para aquele benefício ali. Tanto ele pode ser um óleo simples, como ele pode ser um mix, ou uma sinergia, como alguns chamam, que é um conjunto de óleos que são utilizados para aquele determinado chakra, para a gente ficar bem. Como a maioria das pessoas não tem conhecimento de como utilizar o óleo corretamente e não sabe a quantidade certa, eu vou ensinar para vocês fazerem isso nas mãos. Ai, ótimo. Que é um lugar mais simples, porque assim, é um lugar que toda hora a gente está em movimento com as mãos, a gente está lavando toda hora, é onde mais entra energia no nosso corpo durante o dia. A gente tem contato com tudo. Sempre em contato com as coisas, mexendo e lava, e ainda mais agora com essa pandemia, a gente está muito mais lavando e limpando as mãos toda hora. Então, assim, eu vou mostrar na minha mão onde é que são os chakras, e como é que a gente aplica cada um deles e a quantidade que tu tem que colocar, tá? Então, assim, porque tem isso também. Cada pessoa tem uma quantidade específica de gotas de óleo que são colocadas no seu corpo. Eu recomendo que se utilize uma gota para começar, tá? Pode ser puro, então. Pode ser usado puro. Podemos ser puro, tá? Tem uma maneira de fazer uma diluição, existe uma maneira de diluir, mas eu acho que ele não vai penetrar tão rapidamente e não vai fazer um efeito tão rápido, porque ele, em 2 segundos, o óleo essencial, quando entra na nossa pele, ele leva 2 segundos para fazer a ligação de todo o nosso corpo, de todas as células, tudo, ele liga em 2 segundos, é muito rápido. É impressionante. Às vezes só com um aroma, por exemplo, quando as pessoas que gostam de botar perfume, outra pessoa chega do lado, ela sente aquele perfume ali, ela já sente o bem daquele perfume instantaneamente. Se aquele perfume não é bom para ela, ou aquele essência do perfume não é adequado, a pessoa vai se sentir mal. É instantâneo também. Então, assim... a reação é imediata. É imediata das pessoas. Porque é 2 segundos a parte olfativa que a gente tem também que penetra. Então, assim, a gente pode colocar simplesmente na palma da mão, o óleo. Pinga gotinha, assim? Pinga gotinha. Pinga. Vou escolher pinga um. Gotinha. Vou escolher um aqui. Não sei se você está enxergando a minha mão. Tá. Ó, pinga uma gotinha na palma da mão. Esfrega a mão toda ela, tá? E? Alguns segundos e inala.
Essa é uma maneira, tá? Essa é uma maneira de absorver o óleo. Uhum. Só que aí tu vai fazer geral, tu vai colocar para todos os chakras Sim. esse óleo. Pode ser que esse óleo fique bem para todos os chakras, né? Para todo o teu corpo, ele pode ficar ótimo, funcionar muito bem, como pode não funcionar. Porque tu tá colocando no lugar que não é para colocar. Não é o apropriado, né? Para aquela situação. Na posição adequada daquele teu chakra ali. E também eu tenho outra coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui de óleos. Existe em torno de 1 a 15 óleos para cada chakra. Então, não necessariamente o óleo que eu vou usar funciona da mesma forma que funciona para Clarissa. A gente já fez esse teste também. Sim. Né? Então, assim, e a gente se deu conta, por exemplo, um exemplo que eu dou um óleo que eu vou dar aqui, que é o lavanda, que é muito, muito recomendado por várias pessoas para a gente relaxar, para a gente dormir, aquela coisa toda, né? Se acalmar de noite. Para mim não funciona. Este óleo, para mim, não tem. Para essa finalidade, ele não. Para essa finalidade, ele não me ajudou. Eu usei o Balance para essa finalidade. E me ajudou, me acalmou. Ajuda eu a relaxar quando eu preciso. Então, assim, isso é uma outra coisa, assim, dos exemplos que eu vou dar para vocês, não necessariamente vai servir. Vai ser o indicado para você. Tanto é que para os homens, tem alguns óleos que não são bons, que não são ideais para eles. Então, vamos lá. Vamos visualizar na nossa mão os óleos. Só um pouquinho, peraí. Os chakras, né? Vamos visualizar os chakras e depois faz Vamos lá. Estão enxergando a minha mão? Peraí. Estão conseguindo visualizar toda a minha mão? Sim. O punho também? O punho também. Tá. Então, vamos lá. Aqui no meu punho, que é o vermelho, é o básico. Tá? Aqui é o sexual. Tá. Não, aqui embaixo, o básico. Tá. Aqui é o sexual. Tá. Aqui no meio tá sendo o coronário. Tá. Coração. Tá. Esse aqui é o terceiro olho. Tá? Esse aqui vai ser o plexo, que é o do meio. E o indicador, que é o da garganta. Tá? Tá. Então, vamos pelos númerozinhos, então. É 1, 7, 4, 6, 3, 5 e 2. Tá. Só para explicar, gente, depois essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível e eu vou postar lá pra gente, né? Quem não conseguiu anotar, eu vou postar lá quais são essas indicações para ficar mais claro, ok? Para poder ficar entendido. Vamos lá, então. Para o chakra base, tá? Que é o nosso aterramento, tá? Tá. E aí tu vai fazer exatamente isso aí. Tu vai botar uma gotinha aqui e vai espalhar assim, ó, com o dedo. Tá. Tá? Que pode ser o Mix Balance. Ok. Tá? Que ele acalma. Mix Balance. Nossa, maravilhoso, eu amo de paixão. Ou gengibre. Tá. Se não tiver o mix, pode usar o individual, é isso? O individual, exatamente, o puro. Né? O ideal são os mix, mas não dá, às vezes a condição daquele momento não permite que a gente compre o mix, que é compra só o individual. Então, bota o gengibre aqui. Tá. Em último caso, se bota o lavanda. Ok. Tá? Que é o nosso calmante, que vai fazer a gente não ter tanta raiva, não ter tanta aquela gana. A gente bota aqui.
Uhum. O segundo, que é o sexual, tá? Que é o Uhum. do dedo. Tá. Seria o ilang-ilang. Hum. Só que tem gente que não consegue um Com o cheiro do cheiro. ilang-ilang. Eu sou uma que tenho probleminhas com ele. Eu gosto do cheiro, mas acho muito forte. Daí o que que dá para Tá? usar? Então, Outro que a minha filha também não gosta nem um pouco do ilang-ilang. Quando eu boto, ela quer meu fígado. não é que eu Mas não tudo bem. gosto, eu só acho forte demais. Então, assim, feminino é o ilang-ilang, Tá, masculino é canela, perfeito. tá? Se for individual, Tá. tá? Se for o mix, é o Citrus Bliss. Ah, tá. Eu não tenho. Então, para mim é o Ylang Ylang. Ou o Passion. Ah, é ótimo. Tá, É um ou outro, né? O Citrus Bliss ou o Passion, que são os blends. tá. São os recomendados. Se tu Nesse, não conseguir, nesses, ne os blends pode ser tanto para homem quanto para mulher ou não? para mulher, Os não blends, pode, não tem tá. problema. Os É só se blends for o não tem óleo problema nenhum. individual. Só se for um óleo individual, aí para ativar tem que ser o ilang-ilang feminino e o canela para o masculino, Ok. tá? O... Vamos lá que eu me perdi aqui. Desculpa. Né. O, o plexo, que é Tá, o intestino, tá? Que é tá, o dedo do meio aqui, tá. tá? Esse dedo aqui, o plexo solar, ele é muito importante porque o intestino é o responsável pelo nosso bem-estar do dia a dia. Se ele não está funcionando bem, a gente vai ser mal-humorado, vai ficar mal-humorado. Se ele funciona bem, a gente fica muito bem, a pele fica bonita, né? Tudo é Tudo flui facilitado no nosso bem. corpo. Tudo flui bem. Então, assim, além dos olhos, a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Uhum. Então, o Zengest, Ah, tá. tá? Tem Que gesto. é para o estômago. Que aí tu passa também. Todos eles é o mesmo. Aperta um pouquinho o dedo e passa, Tá, é tá? sentido Pressiona horário, né? sentido horário, Tá, tá? ok. Sentido horário. Tá, Se tu não tiver o Zengest, ok. tu pode usar o gengibre, Ok. tu pode usar o bergamota, Ai, ótimo. tá? É um desses aí. Tá. Em último caso, o copaíba. Tá, O nosso quarto chakra, que tá. é o coração. Uhum. Onguard, Ai, ótimo. Tô banhada de onguard hoje. que o onguard, o que que ele é? Ele é proteção, ele dá aconchego pra gente, tá? Essa é a função do onguard para nós. Se tu não tiver, tu vai pro gerânio. Eu, eu particularmente prefiro o gerânio. Hum, O onguard, nesse sentido, ele não funcionou muito. tá, Eu preferi o gerânio. ok. Mas é aquela coisa, tudo tem Sim. uma e ver qual é que é melhor pra gente. No da garganta, Uhum. tá? Que é o quinto chakra. É o brief? É esse? É, o brief. Hum, O brief. Para falar. Ele, assim, da garganta, abre as vias respiratórias e a gente consegue se comunicar. libera, né? Ele libera. Libera tudo, as vias respiratórias todas. E a garganta. Eu, nesse tempo todo da pandemia, eu usei ele na minha máscara. Ah, eu uso Para ele mim, no difusor de noite, é maravilhoso. eu uso dele direto na máscara. Uma gotinha na minha máscara é o que eu uso para
ele dura praticamente o dia inteiro o aroma dele na máscara, então ajuda bastante, protege bastante o nosso corpo. Uhum. Se tu não tiver, tu pode usar bergamota. Uhum. Tá, perfeito. Se não tem bergamota, tu usa cipreste, Tá. tá? Uhum. Vamos lá. Nosso sexto chakra, tá? Tá. Este. Este dedinho aqui. Tá. Este dedinho aqui, Uhum. tá? Que é o eu vejo, que é o considerado eu vejo. Uhum. Para ver nosso sumiu, desculpa. As nossas ideias, nossa criatividade, né? Que às vezes ela empaca. Então, ele seria o Serenity, que é para acalmar, Uhum. né? Dar uma tranquilidade na nossa mente. Uhum. Ele acalma a mente, né? Exatamente, ele faz isso. Uhum. Se tu não tiver o Serenity, tu usa o Whisper. Ai, delícia. Whisper. Se tu não tem nenhum desses, como tu já tem o cipreste e o lavanda, tu usa um dos dois. Um dos dois. Ele vai te ajudar. E no centro Uhum. da nossa mão, Tá. que é o sétimo chakra, que é o coronário, que é o da cabeça, Uhum. a gente vai usar o Elevation, que é o então, que vai tirar o nosso cansaço mental. Ele, né, vai ser um sedativo pra gente, na verdade. Ai. Porque o que é o sétimo chakra? É a nossa ligação com os nossos espíritos, né? Tem gente que não acredita, mas né, é para essa parte assim, espiritual, né? A nossa ligação com o espiritual, tanto com os nossos ancestrais, nossos anjos da guarda, né? Nossas agrégoras que cuidam da gente. Esse é o que liga ao nosso corpo. Então, a gente pode usar, então, o Elevator. No Elevation, ok. Desculpa. Se não tiver, utiliza o lavanda simples ou o cipreste. Então, assim, basicamente, a gente consegue usar vários dos nossos óleos que a gente já comprou. A gente já tem. Uhum. Que a gente já tenha, ou quem vai começar, compra um ou dois, que são os principais. Três, na verdade. Teriam que ser três, na verdade, né? Vamos colocar assim, teriam que ser três. Seria o quê? Lavanda, bergamota, gengibre, é isso? É mais ou menos isso. Esses aí seriam os principais. Ok. Eles seriam para dar para vários chakras e que tu consegue utilizar para alinhar bem eles. Fazer um bom equilíbrio, ok. Ter bom equilíbrio. E esses, alguns óleos, o lavanda, o gengibre e o bergamota, tu pode misturar com água para tomar também. Tu pode colocar, se for o caso, se tu achar interessante, não achar, não gostar de botar na pele, tu pode botar com uma colherinha de mel, botar uma gotinha de cada um e utilizar também. Dá para misturar e usar tudo junto, então? Dá para misturar e botar tudo junto. Tá. O ideal seria bota um, espera um pouquinho. Principalmente se tu for botar na mão, tu bota o tempo que tu botou essa gotinha nesse dedo aqui, digamos, no dedão. O tempo que tu tá esperando ele espalhar é o tempo que tu vai levar para abrir o próximo frasco e botar no outro dedo. E assim sucessivamente. Então, se tu for tomar, aí vai ser diferente. Como tu vai ingerir ele, então não vai fazer diferença tu misturar eles numa colherinha de mel ou botar num pouquinho de água para tomar. Não tem problema nenhum. Esse não vai influenciar. Para quem não sabe, dá para os óleos que podem ser ingeridos, obviamente, né? Dá para botar diretamente. Tem gente que não consegue, por exemplo, o On Guard é um deles que é um sabor muito forte, muito marcante, porque tem cravo, tem canela, tem gengibre, então essa combinação de óleos
a gente não consegue, às vezes, na língua. Eu sou uma que não conseguia. Pode. Eu misturei com... Eu tive que misturei no mel e funcionou. Mas, gente, o On-Guard dá para pingar na maçã, gente. Pica a maçã, bota num pote de água, pinga uma gotinha, a maçã vai absorver, fica uma delícia. Dá para botar numa jarra de água também. Eu adoro fazer água com On-Guard. Fico o dia inteiro tomando. Claro que eu não acabo, que ele acaba, como ele é volátil, ele acaba evaporando com o passar das horas, né? Do dia, né? Do dia. Mas já, só o sabor já é uma grande coisa. Eu amo ele. Então, assim, existem alguns óleos dessa linha aqui que eu comentei agora, por exemplo, o Elevation, o Serenity, e o Balance e o Cipreste, não é muito bom tu tomar ele, né? Não é indicado, não é a melhor indicação. Okay. Não é indicado, não que não possa, né? Não que não possa tu ingerir, mas não é o ideal. Então, assim, mais o lavanda, o gengibre, e a bergamota, esses dá tranquilamente para consumir. Eles estão tanto com alimentos, com frutas, como a Clarissa falou, misturado com água ou com mel, e eles vão funcionar no nosso corpo perfeitamente. Assim, vai depender de muito como tu vai te adaptar com eles. Uma forma também que eu achei para alguns óleos que às vezes eu quero ingerir, né? E acho muito forte, é colocar numa buchinha de pão. Coloca a gotinha numa buchinha de pão e engole. Vai. Outra é botar nos difusores individuais também. Sim, na dúvida, a gente tem. A melhor forma Na dúvida também, ou bota nos difusores aqueles de casa, ou tu bota no difusor individual, que são colares. Tem colarzinho que tu coloca, alguns são umas pedrinhas, que tu bota uma gotinha dentro, tem outros que um feltrinho, né? Tem um feltrinho dentro. Tem alguns que são anéis agora, tem uns que são pulseira, que dá para utilizar também para E tem aquele que é um inaladorzinho também que eu gosto de usar aqui em casa, até para facilitar para minha filha, que a minha filha usa bastante. Esse inalador eu aconselho só o da garganta, o Brett. Tá. Os outros eu não aconselho muito a inalar. Eu acho que não, assim, para a inalação mais profunda, que é o caso, eu não recomendo muito. Eu gosto de colocar o Brief com lavanda. É uma combinação interessante. Então, assim, tem várias maneiras da utilização dos óleos para a gente ficar bem. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a gente não pode simplesmente usar o óleo naquele determinado momento que está ruim e não usar mais. Depois nunca mais. Nunca mais. Porque, assim, a gente tem 3 etapas, na verdade, de utilização do óleo, tá? A primeira é a prevenção, que a gente utiliza antes para nos prevenir de não ter os problemas, né? O segundo é a hora da crise. Sim, é a hora que tudo que a gente vê pela frente, às vezes até medicação, coisa e tal. Por exemplo, tô ruim da garganta, tô gripado, não sei o quê. Eu pego tudo que eu tenho de remédio que eu posso usar, e mais os óleos, mais chá, e mais suco de limão, suco de laranja, faço uma misturança toda para poder melhorar, né? E aí eu melhoro. E aí depois que terminou, eu não uso mais. Aí não funciona assim. Então, assim, a gente tem que ou usar gradativamente para ir se adaptando e aproveitando com uma gotinha, para sentir as melhoras dos óleos na gente, do que tu ter que pegar todos de uma vez só depois, que não resolve. Vai resolver, ele vai te ajudar bastante, mas o teu alinhamento do teu chakras não vai funcionar assim, até porque não é de uma hora para outra. Porque tu tem que fazer várias coisas para fazer o alinhamento do teu chakra, né? A aromaterapia é uma das técnicas que pode ser utilizada. A alimentação correta,
a hidratação do corpo, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, principalmente no inverno, a gente acaba tomando menos água. Uhum. Exercício físico, não é aquele exercício de fim de semana, de Sim, meia é hora. contínua a Não, coisa. não precisa ser uma coisa muito grande, meia horinha no máximo, já é uma boa, né? Usar os olhos todos os dias, um pouquinho cada um, Sim, tem ou que ser usa uma um, rotina, né? Tu tem que incluir na rotina, senão não conta. senão não funciona. Ele fechadinho Então, assim, não vai fazer nada, né? O pobrezinho. não, tem As gente que pessoas tem dizem, eu ali comprei, usei uma vez e depois acho que não não usei mais. funcionou para mim. Então, também não adianta. Então, assim, recapitulando, dá para usar como perfume, como a Clarissa falou. Dá para, em vez de tu botar direto na tua pele, tu usa como perfume. Dá para ser Dá também. para Eu, botar eu até na gosto, roupa, gente, porque ele eu não gosto, tem mancha usar na roupa. combinações que eu tenho, alguns mix que eu utilizo como perfume. O pessoal me pergunta muito, mas não é perfume, é óleo. Eu utilizo. Uhum. Então, vai depender de cada pessoa ver o que que faz, né? Ver como é que faz. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Uhum. A mais? Ressaltando também que tem alguns desses óleos e desses mix, né, que já vêm prontos para ingestão, né? Outra forma seria em cápsula, né? Botar as gotinhas numa cápsula, misturar com Ou no rolon, alguns já fazer uns vêm prontos, prontos, né? Por exemplo, já vem uns prontos, exatamente. o On Guard tem as pastilhinhas, aquelas que são umas micro bolinhas, né? Que tu já vem prontas, que é um quarto de gota que tu pode utilizar. Tem as balas, o Brief tem a bala, o On Guard tem balas também. Bala, O exatamente, On são Guard, maravilhosas. o On Guard agora tem os soft gel também, que já vem próprio para uso, que é maravilhoso, que eu estou usando diariamente também aqui em casa. Então, Não, esse alguns não, aqui no Brasil, esse tu não usou ainda. Aqui no Brasil já entraram algumas desses. Parece que o Serenity nos Estados Unidos e em outros países já vem também em cápsula, vem pronto para ingestão. Então, tô louca para que chegue aqui de uma vez. Não sei quando que eles vão lançar aqui, mas então as formas de uso são inúmeras, né? E eles já têm exatamente. essa gama de alguns produtos. Alguns, inclusive, já vêm em roll-on, né? Não, Sim, o alguns brief, não o vão brief é já. outro. O brief é um que vem, que tem a opção de roll-on já. A lavanda tem a opção de roll-on. Já tem rolon, exato. E os que não tem pronto, né? Que não vem pronto no formato roll-on, a gente pode fazer essa diluiçãozinha também. Exatamente. Aí tu comprar os vidrinhos dos rolonzinhos e E aí fazer a colocar um diluição com pouquinho de óleo óleo, que é com carregador. óleo corredor, que ou pode ser óleo de coco, que é o mais indicado, que é o menos, tem menos cheiro e aí não interfere tanto, amêndoas, óleo de uva, Jojoba, tem rosa mosqueta, alguns outros podem ser rosa mosqueta, que é bom pro rosto, que né, ajuda as pulgas, coisa e tal, né? Que a gente vai ficando pequenininho, né? Vai aparecendo, né? Então, assim, existe várias maneiras de tu utilizar os óleos. Uhum. Não sei se alguém está perguntando alguma coisa aí, Deixa se eu ficou ver. alguma dúvida. Vou olhar aqui. Estão dizendo que a gente está linda, sensacional. Uau, adoraram as dicas. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode mandar aqui. A gente está recebendo muitos elogios, mas não temos nenhuma pergunta por enquanto. Então, eu acho que era isso, né, gente? Já estamos aqui com 50 minutos de live. Daqui a pouco vão nos derrubar. Daqui a pouco nos derrubar. Mas, gente, essa live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar ela disponível depois para quem quiser assistir novamente ou enviar para alguém. Tiver alguma dúvida, também pode mandar depois alguma pergunta, algum questionamento. Eu vou fazer o post, tá? E fazendo a indicação dos pontos nas mãos e quais são esses óleos indicados, né? Tanto os individuais quanto os mix, né? Que já vêm prontos. E quais os chakras que tem a indicação, ok? Tanto o geral quanto o que ela nos passou agora, que é os locais nas mãos, que nos facilita bastante, né? Porque eu fiquei até pensando, Na verdade, tem vários outros como que lugares. Tem no aplicaria? pé. Na verdade, tem também para aplicar no pé.
mas eu acho que no pé é um pouquinho mais complicado, porque o alinhamento deles é muito próximo um do outro, então a interferência é muito grande de um chakra para o outro. Então eu prefiro na mão, Uhum. que eu acho mais fácil para a pessoa visualizar e aplicar corretamente. Corretamente. E, então, assim, até porque no pé tu tem um sentido específico para fazer o funcionamento deste chakra e desse óleo no corpo. Então, aí teria que ser uma pessoa com um conhecimento maior, né? Um massoterapeuta, um terapeuta holístico. Um profissional habilitado, né, para Profissional, fazer. exatamente, para colocar, ou para colocar especificamente na parte do corpo, né, que ele corresponde, seja na cabeça, seja no topo da cabeça, seja no terceiro olho, seja na garganta, no coração, do coração, no plexo. Todos eles têm um sentido específico para fazer, para funcionar. E às vezes no homem vai para um sentido e para a mulher vai para outro sentido. Então, assim, isso é uma coisa que tem que cuidar muito. Por isso que eu orientei melhor vocês fazerem na mão, né? Que aí na mão não tem sentido nenhum, não influencia o sentido que tu colocar, só pressionar um pouquinho e colocar esse óleo. Então, lembrando, pode só inalar o óleo, tá ok, vai ajudar, né? Fazer só por inalação, seja na mão, né? Uma gotinha na palma da mão, seja no difusor pessoal, que é um colar, alguma coisa assim. Pode usar até outra dica, pegar um algodão. Tem gente que usa uma buchinha de algodão, pinga e deixa do lado ali para trabalhar durante o dia, ou do lado do travesseiro, dentro da fronha, durante a noite, também funciona. Mas se tu quiser fazer uma coisa mais específica, como a Daniela nos falou, melhor local, melhor forma é nas mãos, então, que é o mais simples, né? Que é só fazer daí ter o local, fazer pressão, uma pequena pressãozinha. Exatamente. E depois dar uma massageada no sentido horário. É isso? Exatamente. Então tá, gente. Adorei fazer. Agora já perdi o medo de fazer live. Então, assim, essa foi a primeira. Nós vamos fazer teremos outras lives ainda. Não temos data pré-fixada ainda, então eu vou comunicando vocês por aqui. E a gente vamos ter outras com essa convidada, Daniela, e com outras pessoas também vão ser convidadas. Então é isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda mensagem, manda pergunta lá que a gente responde. Se você precisar auxílio para adquirir os óleos essenciais também, me chama aí, vou te ajudar da melhor forma possível, com todo prazer. Tá bom? Então acho que é por hoje. Seria isso. Então tá, boa noite, obrigada. Até a próxima. Tchau.